meu nome é Suelen Freitas Vidal, eu sou aluna da Uninter do Polo de Paulínia, eu estudo licenciatura em Psicopedagogia, o meu RU é o 3382506 e eu vou apresentar para vocês o meu portfólio sobre povoamento e gamificação, uma estratégia de aprendizado. Para apresentar sobre o meu jogo, eu vou contar um pouquinho da minha cidade. Paulínia era uma cidade rica em fauna e flora e habitada pelos índios. Quando foi em 1796 e 1803, o governo português resolveu doar essa região para alguns fazendeiros, incentivando assim o cultivo do café. Em 1880, esses fazendeiros se reuniram em um grande movimento para a construção de uma ferrovia, ajudando assim no escoamento da agricultura aqui da região. Nessa mesma época, alguns imigrantes vieram fugidos da miséria da Europa, entre muitos deles os italianos, também para substituir a mão de obra escrava recém-libertada. Até então, essa região era conhecida como Vila José Paulino, em homenagem a um dos maiores fazendeiros. Quando foi só em 1944, o governo decretou que os locais não poderiam ser nomeados com pessoas vivas. Foi então que mudou para Paulínia. E só em 1964 que houve a sua emancipação. Hoje, Paulínia tem apenas 56 anos. Esse é o meu jogo de tabuleiro, ele chama Descobrindo Paulínia. Ele tem o objetivo de incentivar a leitura e a pesquisa sobre a cidade de Paulínia, além do desenvolvimento no convívio com o outro. Podem jogar crianças a partir de 8 anos e de 2 a 4 jogadores por vez. O jogo foi feito numa folha A3 com auxílio de lápis de cor, lápis, caneta para escrever as regras que contém aqui na parte de trás, folhas de sulfite que eu cortei e pintei de acordo com as cores da casa e dado e pecinhas que eu já tinha aqui disponível de outro jogo. O jogo começa cada jogador escolhendo a pecinha que ele vai ser. E todos os jogadores jogam o dado para saber quem começa. Começa quem tirar o número maior. Após isso, todas as pecinhas são colocadas aqui na casinha de bem-vindo a Paulínia. E o jogador joga o dado para saber quantas casas ele vai andar. Ali no caso caiu 3. Ele anda 3 casinhas. Um jogador anterior da vez vai pegar a cartinha na cor correspondente da casa. Aqui no caso, o laranja, que significa perguntas, o roxo, que significa desafio, que são perguntas um pouquinho mais difíceis, e curiosidade, que é apenas para todos saberem um pouquinho mais sobre a cidade. O jogador anterior vai pegar a carta correspondente, no caso aqui ele caiu na casa laranja, ele vai pegar a da laranja, ele vai ler a pergunta e, no caso, o jogador tem que responder. Se ele acertar, ele continua na casa. Se ele errar, ele volta de acordo com a quantidade de casa que vai estar escrita aqui na cartinha. Aqui, no caso, uma casa. Se caso ele cair na casinha azul, ele vai pegar uma curiosidade. Essa curiosidade é apenas alguma informação interessante sobre a cidade de Paulínia que ele deve ler para todos os jogadores. Se caso ele cair na roxa, ele deve pegar a do desafio, um jogador anterior, lê o desafio e o jogador da vez responde. Se ele acertar, ele continua na casa. Se ele errar, ele volta à quantidade de casas. No caso do desafio, costuma ser uma quantidade maior. E temos 2 porém. Nessa casa aqui do desafio, se ele acertar, ele pode subir a rua e ir até essa casa aqui. No caso, pulando tudo isso e ficando na frente. Porém, se ele chegar aqui nessa casa do desafio e errar, ele vai ter que descer toda essa ponte e voltar o jogo. Ganha quem chegar ao final primeiro. Espero que vocês tenham gostado e obrigada por assistir.